agradecer o convite, dizer que poder falar da nossa vida com autismo sempre é muito bom. É uma forma de reflexão, é sempre uma forma da gente eu poder também trazer um certo fortalecimento para os enfrentamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Tenho 2 filhos, o Victor, que tem 14 anos hoje, ele tem o Thea, e o meu filho mais velho, o Luca, de 16 anos. O meu marido, ele ama desenhar, um dos motivos do qual a gente está aqui é o nosso projeto, Vale, que está entre o papel e a vida real, sobre a pediatria e o DSM-5, porque o Victor foi um menino que, se eu tivesse tido, talvez, o saber, né, de orientação, e um olhar, talvez... não estou dizendo que é culpa do pediatra ou da pediatra, tá? Mas acho que é uma questão de conhecimento geral. Sobre que alguns comportamentos que o Victor apresentava quando pequenininho não eram comportamentos tão comuns e tão referentes ao ritmo da criança, como sempre a gente escuta falar. 3 anos foi no site da AMA que eu descobri o autismo do Victor mesmo. Porque eu coloquei no Google, o Victor tinha dificuldade de fala, ele tinha colaria, ele repetia algumas frases, e que ora eu achava que era com contexto, e era, na verdade, totalmente sem contexto, porque a gente também enxerga aquilo que a gente é capaz de ver naquele momento, né? Uma lista de alertas, né? Como se fosse uma escala de alerta. Olha, seu filho faz isso, aquilo, todo desenhado, inclusive, bem bacana. E aí, no final, estava, olha, se ele tiver 3 ou mais desses comportamentos trabalhando em conjunto, procure um médico especializado, porque ele pode ter autismo. O Victor tinha todos os alertas que estavam no papel. É necessário a gente entender o pediatra, e quando a gente vai, como a família e a escola hoje, quando lida com a primeira infância, entender o que é uma comunicação social, o que é um comportamento repetitivo, o que caracteriza um interesse restrito e o que é uma alteração sensorial. Porque depois que a gente começa a estudar, no dia a dia da escola, a gente observa isso, no dia a dia da família, a gente observa isso e começa a conseguir orientar as famílias de uma forma mais correta, né? Obviamente, depois disso, vida nova, né? Não tenho o que falar. A gente tem a primeira coisa que a gente precisa aprender, eu acho que acima de tudo, é entender que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é fatalista, o autismo não é degenerativo. O que ela tem é um desenvolvimento diferente das pessoas que a gente pode falar típicas. Ele tem um desenvolvimento atípico. E lembrando, acima de tudo, que cada indivíduo é um indivíduo. Então, cada um vai responder a um estímulo de forma diferente, né? Outra coisa que foi fundamental na nossa história com o autismo foi o apoio familiar e o apoio de grupo de pais. Você ter o diagnóstico de uma deficiência, ela não é simples. Então, o apoio familiar, às vezes, ela é o apoio de um amigo, de uma amiga, de uma palavra que você encontra de uma pessoa que você está numa fila de espera. Grupos de família são algo que tem que existir, tem que ser fomentado pelas instituições. As universidades que fazem um trabalho muito importante quando falam com a formação de profissionais. Incentivar esses profissionais a criarem de forma voluntária grupos de família, onde elas vão encontrar os seus pares e a força para seguir em frente nas suas dificuldades e nas alegrias também, né, que a gente tem. A gente mata o leão por dia, mas a gente tem que saber dar risada, né? A gente gosta mesmo de festa. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas coisas. E uma outra coisa muito importante é o acesso à informação, né? Compreender que os aspectos do autismo e suas particularidades. Quanto mais a gente tiver informação, menos especulação, né? A gente vai tirar um pouco do boato. Na vida de uma pessoa com deficiência, então, o boato, a relação aqui, isso dá certo, isso não dá certo, tentar isso ou tentar aquilo, é muito pior. Uma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente foi ter o diagnóstico do Victor, foi a intolerância do primeiro médico que a gente teve. Isso foi uma coisa horrível, porque eu estava, apesar de eu já saber que ele tinha autismo, por causa do site da AMA, um médico algum tinha olhado para mim e tinha falado, olha, ele tem autismo. Eu precisava disso. E a primeira médica que eu tive contato, ela olhou para mim e falou assim, você não está vendo que ele se comporta assim porque ele tem autismo? Aí eu falei, é por isso que eu estou aqui. A gente teve muita sorte de, em seguida, trocar de médico, né? Era uma instituição onde a gente tinha um tratamento gratuito, uso o sistema público de saúde, eu uso o sistema público de ensino. Então, diante disso, eu também não tinha muita escolha. A nossa sorte foi que o nosso médico mudou.
E, em seguida, a gente descobriu, ao contrário, todo o acolhimento familiar e orientação que uma família que está recebendo o diagnóstico deve e merece receber. Acima de tudo, para desmistificar e para dar empoderamento para a família. Falar para a gente o que a gente precisava fazer, precisava saber, sem ser de forma superficial. E numa linguagem que a gente fosse capaz de compreender, considerando, inclusive, a dificuldade do momento. Porque a gente vai lidar com a insegurança. Então, as dúvidas relacionadas à questão do tratamento, da educação, da escolha, vai fazer parte da nossa vida. Aí a gente tem uma outra questão. Quando a gente fala do diagnóstico e dos tratamentos, a gente entra com aquela frase: priorizar o atendimento de urgência é o maior problema, porque o tratamento é multidisciplinar. Quem tem dinheiro para isso? Né? Quando a gente fala do tratamento do autismo, a gente fala de uma multidisciplinaridade. A gente fala de uma terapeuta ocupacional, a gente fala de um psicólogo, a gente fala de um fonoaudiólogo. Então, quando você tem um dinheiro, e você tem que investir esse um dinheiro em algum lugar, e aí você vê os especialistas falarem para você que ele precisa de todo esse monte de tratamento, você fala, então, vou fazer o quê? Ele não vai fazer nada. Como fazer com que o poder público, o sistema de saúde que a gente tem, que serve à população, possa oferecer isso de forma gratuita e com os profissionais especializados? A gente tem que lembrar que só em 2012 a pessoa com autismo foi tratada como uma pessoa com deficiência. A urgência da eficácia e para que esse serviço realmente se efetive, ela é de extrema importância, né? Aqui a gente fala assim, né? Somos seres sociais, né? O ser humano só é ser humano porque ele convive com outro ser humano. Senão, a gente não desenvolveria as capacidades que a gente desenvolve no dia a dia. Quando o Vitor, com 4 anos de idade, a gente colocou ele na escola regular. E eu tinha certeza de verdade, que os professores saberiam o que fazer com meu filho. A minha certeza era essa. Ai, graças a Deus, ele vai para a escola. Lá os professores vão me ajudar. E aí, quando eu soube que lá os professores pegaram meu probleminha e falaram, olha, toma que o filho é teu, e eu não sei do que você está falando, aquilo foi para mim a morte. Eu não consegui entender aquele diálogo para mim. Deles falarem para mim, olha, desculpa, mas eu não sei lidar com o seu filho. Eu falei, pô, mas eu também não. A gente não pode construir junto isso? É algum problema? Depois de algum tempo, a gente saiu do ensino público, porque as questões sensoriais do Vitor começaram a ficar mais fortes, e a sala com muitos colegas. A gente resolveu colocar ele na escola particular, uma escola pequenininha. E a escola que ele estava, ela fechou, por problema de administração. Bom, fomos para outra escola. Aí começou a cair na minha cabeça, de verdade, o que era a exclusão do meu filho na escola regular. Todas falaram, nós não sabemos lidar com seu filho. O Vitor ficou 8 meses sem escola. E aí eu com um menino de 8 anos de idade, plena atividade, com plena vontade de aprender, de estudar. Minto, 8 não, acho que ele devia ter 7, sei lá, por aí. Dentro de casa. Depois disso, depois de 8 meses, a gente encontrou uma escola, onde a diretora da escola olhou e falou assim, por favor, o seu filho não pode ficar fora da escola, você traga ele amanhã. E eu me lembro que eu já entrei com a história, mas será que ele vai conseguir? Será que ele vai precisar de uma pessoa que acompanhe ele? E a diretora da escola falou assim para mim, olha, primeiro a gente vai colocar o seu filho na escola. E o que ele precisar, a gente vai ver depois. Isso, para mim, reverbera de uma forma muito importante, porque hoje não há uma mãe que coloque o filho na escola sem a escola exigir que ela tenha um AT. E isso faz com que as famílias todas sejam prisioneiras dessa situação, porque a escola não se empodera desse aluno, ela coloca a responsabilidade toda da inclusão desse aluno nesse assistente terapêutico. O Vitor se formou nessa escola no 5º ano. Ele teve todas as dificuldades que você pode imaginar num processo inclusivo. Eu tive problemas de enfrentamento nesse período de inclusão muito sérios com a escola, mas todos trouxeram para o Vitor um desenvolvimento social, um desenvolvimento de comunicação muito grandes.
inclusive para a escola, porque o Vitor foi o terceiro aluno com autismo da escola, e hoje mais de 10% da população dessa escola são de crianças com autismo. E eu sei, tenho certeza que o Vitor fez parte dessa construção, e a parceria com que a gente estabeleceu com a escola fez parte dessa construção. Então, o que a gente precisa entender é que a dificuldade da inclusão escolar não é uma responsabilidade do familiar, é uma responsabilidade da escola. Só que se a família não trabalhar junto com essa escola, a gente não vai conseguir fazer com que essa inclusão aconteça. A gente está no primeiro momento de inclusão escolar, né? Então, a gente tem uma questão muito séria, porque a escola precisa reconhecer a dificuldade em realizar a inclusão escolar como ser um fator a ser superado por ela mesma. Ela não pode colocar isso na conta da pessoa com deficiência. A pessoa com autismo já tem problema demais para lidar com a ineficiência, com a incapacidade da escola, como sendo uma responsabilidade dela. Nem a família. A família ela tem que trabalhar em conjunto, mas a escola tem o profissional preparado para ensinar. O professor, eu falei para um professor, para um diretor de uma escola estadual, que virou para o meu filho e falou assim, depois que o Estado resolveu colocar eles goela abaixo, não, goela abaixo da escola. Essa foi a reunião, uma das últimas reuniões que eu tive com um dos diretores. Eu falei, com certeza, goela abaixo da educação, do senhor e da minha vida. Foi assim o autismo do meu filho. Eu falei, a menos que você diga para mim que seus professores não têm condição de dar aula para nenhum aluno. Porque eu só sei lidar com o autismo porque eu tenho um filho com autismo. Então, vocês vão aprender a lidar com o autismo agora que o senhor tem um aluno com autismo. Eu falei, e acredite, o que o senhor está dizendo hoje para mim é um privilégio. Eu falei assim, porque daqui para frente o senhor não vai poder falar isso para mãe nenhuma. A gente tem um programa imenso do Ministério da Educação, desde 2008, dizendo como isso vai acontecer, como é que a sala de atendimento educacional especializada deve trabalhar. Só que a gente tem uma ineficiência imensa, uma escassez de oferta de serviço nas secretarias de educação. Então, você tem lá serviços de AEE itinerantes, eles se desdobram para seguir o que a legislação manda, só que existe uma escassez de oferta de serviço muito grande. Então, por mais que você tenha um profissional altamente qualificado ali fazendo aquilo, que os profissionais são qualificados do AEE, eles não dão conta da demanda. E a gente tem que voltar a falar de novo do número. A gente está falando de uma deficiência que é só o autismo. E quando a gente fala de AE, a gente fala de uma oferta de atendimento educacional especializado, não só para a pessoa com autismo, mas para toda pessoa com deficiência. E nem deficiência, porque ao AE você não precisa ter deficiência com laudo médico. O profissional da educação, se ele detectar que aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, ele tem dificuldade de aprendizagem, ele tem direito ao AE. O que ninguém parece se deu conta, e principalmente na escola particular, é que a escola especializada ela tem expertise. O que é expertise? É a experiência necessária e a orientação necessária para encontrar meios, mecanismos para fazer com que esse aluno de inclusão possa lidar com a demanda da escola regular. A diretriz ela diz que, ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum, ao longo de toda a escolarização. A escola especializada ela precisa estar dentro da escola regular. Precisa haver uma sistematização desse serviço. Não existe. Enquanto ficar no papel, mas as secretarias de educação municipais e estaduais não entenderem que elas precisam fazer essa articulação junto às escolas regulares, isso não vai acontecer. Porque a gente entra num outro problema muito sério, que é o serviço que é feito hoje pelo assistente terapêutico. Porque o assistente terapêutico hoje está dentro da escola regular, e a escola regular, volto a repetir, não se apropria do aluno. O processo inclusivo é uma responsabilidade da sociedade escolar. Todo mundo tem que estar junto nisso, porque às vezes a criança vai dar problema, o jovem, na hora da entrada. Ele vai ter eu falo pelo meu filho teve diversos enfrentamentos. E se o porteiro lá não tivesse segurança, não tivesse envolvido com a inclusão do meu filho, ele era o primeiro a querer ver o meu filho longe dele. Né? Então, se a escola não entender que essa superação deve ser uma superação dela, e ela
a família tem por direito, hoje em dia, e dever estar dentro da escola. Ela tem por direito e por dever participar do planejamento do atendimento educacional especializado. As famílias não sabem o poder que elas têm frente à educação inclusiva. O Vitor foi assistido por uma ONG aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade, novamente, de conviver com muitas mães. Sempre produzimos muitas pistas visuais para o Vitor. Durante a minha fase de estudo e etc. e tal, eu teve uma das técnicas, vamos assim dizer, né, de abordagem, que eu gostei muito, que foi a Histórias Sociais, que foi desenvolvida por uma psicóloga chamada Carol Gray. E aquilo me chamava muita atenção. Eu comecei a produzir o próprio material para o Vitor. Mas eu achava que o material que era oferecido, que existia, era muito complexo ainda para o Vitor, e o Vitor estava um passo atrás daquilo. Então, eu conversei com a minha irmã, que é roteirista de quadrinhos, e falei para ela, olha, eu tenho algumas ideias, eu queria que você me ajudasse na construção desses roteiros para como ensinar o Vitor a fazer determinadas coisas, porque o que eu vejo hoje de material é muito legal, muito importante, mas eu não acho adequado para ele. E a gente começou a construir uma série de materiais, e eu mesma produzia, não desenho, tá? Só sei fazer aqueles desenhos de bonequinho, mas com a orientação correta a gente consegue fazer um desenho bem organizadinho. E eu tenho centenas desses desenhos que foram utilizados para o Vitor adquirir vários tipos de habilidade de autonomia, de aprendizagem de convivência social, etc. e tal. Em 2013, eu tive contato com essas famílias, nessa ONG, e eu pude observar a dificuldade das famílias em produzir esse tipo de material. Então, eu acho que se é valioso para a gente, pode ser para mais alguém. Então, eu fiz a proposta para o meu marido, para a gente criar um blog, onde a gente pudesse compartilhar os desenhos que a gente tinha na nossa gaveta, ou espalhados pela casa, porque eram dezenas deles. Então, a gente criou um blog chamado Autismo Projeto Integrar, onde a gente compartilha alguns dos desenhos que a gente fez para o Vitor. Então, no site, vocês vão ver que grande parte dos desenhos são masculinos, porque primeiro foi um material pessoal que a gente divulgou, e de um ano e meio para cá, a gente tem transformado os desenhos em feminino também. Nosso blog antigo, que foi gerido por mim, de 2013 até o ano passado. O ano passado a gente ganhou uma premiação do município de São Paulo, um incentivo chamado Vaitec, um projeto voltado para iniciativas tecnológicas, e nós desenvolvemos um curso de educação à distância para ensinar as pessoas a fazerem esse material. E a gente recebeu uma verba para poder fazer esse curso e para fazer um novo site que pudesse deixar o nosso material com mais qualidade, poder servir melhor à sociedade. É isso. Obrigada.